Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho proposto a trazer uma série de estudo falando sobre as promessas de Deus. E hoje eu quero gravar o meu quarto áudio falando acerca da promessa do Espírito Santo. Eu quero falar hoje sobre o poder para vencer o diabo. O poder que o Espírito Santo nos concede para vencer o diabo. Livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra a hoste espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, Pai amado, pedindo, Senhor, uma unção, revestimento do Teu Espírito Santo, pois quero, Senhor, falar sobre o poder para vencer o maligno, para vencer o diabo. E este poder que vem de Ti, Pai, esse revestimento, esta capacitação, esta unção, que só o Teu Espírito Santo tem o poder de fazer em nossa vida. Ó Deus, eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amados e diletos irmãos, chamo a vossa atenção para uma unção que vem do alto, um revestimento que vem do alto, a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos tornarmos fortes, de nos tornarmos vencedores dentro do mundo espiritual. O poder para vencer o diabo. Esse é um outro aspecto fundamental da promessa do batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso, afirmando: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta, portanto, não é contra o ser humano,
A nossa batalha é muito maior. A nossa batalha é dentro do mundo espiritual. O nosso campo de batalha, ele é dentro do aspecto espiritual. A batalha que travamos, amados irmãos, é dentro do mundo espiritual. Essa batalha se trava no mundo espiritual, onde as forças demoníacas atuam para destruturar a nossa fé. É uma guerra incessante, da qual o interesse do inimigo é o futuro da nossa alma, onde ele emprega os seus agentes mais poderosos para nos afrontar, para nos destruir, para nos distanciar de Deus. Essa batalha, ela é invisível. Sabemos que os anjos do Senhor acampam em volta dos servos de Deus e o livra de todo mal. Mas enquanto o servo de Deus está acampado na presença de Deus, enquanto o servo de Deus está na presença de Deus, se tão somente nós vacilarmos por um segundo e sairmos da presença do Altíssimo, se tão somente nós queremos dar uma espiadinha lá no mundo, o que está ocorrendo no mundo, nós podemos ser enlaçados pelos agentes de destruição do inimigo da nossa alma. Portanto, amados, existe uma batalha sendo travada a todo instante dentro do mundo espiritual. A nossa batalha não é contra o ser humano. A minha batalha não é contra o meu irmão de sangue, não é contra o meu irmão carnal, não é contra o meu vizinho, não é contra os seres humanos. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para nos fortalecer no Senhor, para nos fortalecer na força do seu poder, para nos revestir de todas as armaduras de Deus, para que assim nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo prepara cilada para mim e para você. O nome dele é dragão, o nome dele é serpente, o nome dele é adversário. O adversário é aquele que estuda o seu inimigo, ele estuda o seu adversário. Ele, antes de ir para uma peleja, ele, antes de ir para uma batalha, ele sabe todas as fraquezas do seu inimigo, do seu adversário. E o diabo é desta maneira, ele nos sonda, ele nos examina, ele está 24 horas com seus agentes demoníacos, nos sondando, nos investigando, procurando descobrir o nosso ponto fraco. Portanto, amados irmãos, devemos estar preparados, devemos estar revestidos, fortalecidos no Senhor, porque não temos que lutar contra a carne, nós não temos que lutar contra o sangue, mas sim, a nossa luta é travada dentro do mundo espiritual, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra uma hoste espiritual da maldade que age nos lugares celestiais. Então você pode me perguntar, presbítero, então nos lugares celestiais, nos céus, existe espírito assolador? Sim, existe. Existe espírito que está atuando nas regiões celestiais para impedir que a sua oração chegue até o trono de Deus, para impedir que o anjo de Deus chegue até a tua presença para trazer a bênção de Deus. Mas se nós orarmos, se nós estivermos em constante oração, a nossa oração é que dá força para o anjo do Senhor, para chegar até a nossa presença e nos entregar a chave da vitória. Essa batalha se trava no mundo espiritual. E o campo de batalha, amados irmãos, aquilo que o inimigo tenta ceifar literalmente a nossa própria alma. Os anjos de Deus protegem a nossa alma
Os anjos de Deus estão protegendo nossa alma, mas o inimigo quer ceifar a nossa alma. Ele quer contaminar a nossa alma. Ele quer macular a nossa alma. Ele quer corromper a nossa alma. Ele quer destruir a nossa alma. E ao destruir a nossa alma, ele estará cumprindo assim o seu papel de colocar em nós pensamentos livianos, pensamentos destrutivos. Estará nos destruindo tanto física quanto espiritualmente. Assim, amados irmãos, precisamos do revestimento. Esse revestimento vindo da parte de Deus. Assim, esse revestimento vindo dos céus permite ao servo de Deus, aos cristãos, ou seja, eu não gosto de falar aos crentes, porque no mundo espiritual não existe para Deus somente crente. Mas o servo de Deus deve combater, recebe força para combater, para ser um soldado de Cristo, para combater contra as forças espirituais da maldade, no poder, na unção do Espírito de Deus. Lembre, amados, que Jesus só foi tentado depois de ser selado com o Espírito Santo. A Bíblia nos conta que Jesus foi batizado no Rio Jordão, e logo em seguida, quando ele saiu das águas batismais, o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então é o Espírito Santo nos unge, nos capacita, nos reveste, nos dá poder para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Portanto, meus irmãos, precisamos estar fortalecidos. Você que tem a sua Bíblia, leia Lucas, capítulo 9, verso 1, ou mesmo capítulo 10, versículo 19, ou então leia Atos do Apóstolo, capítulo 4, verso 7 até o versículo 10. Amados, precisamos estar revestidos. Precisamos ser fortalecidos, igual fizeram os apóstolos. Nas primeiras horas da igreja primitiva, os apóstolos eles venceram, mas eles venceram por meio do Espírito Santo. Eles não usaram suas próprias forças. Não, amados, eles estavam buscando a força do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele faz bom uso das armas de Deus para resistir ao ataque do maligno e assim triunfar contra todas as ciladas do diabo. O crente revestido pelo Espírito Santo, ele sabe o momento de contra-atacar o inimigo da sua alma. Sabemos, amados irmãos, que as armaduras de Deus, ele está disponível para a igreja, para os servos de Deus. Portanto, amados irmãos, a Bíblia diz: tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir os dias maus. Nesses últimos dias nós temos visto grande acontecimento, a maldade imperando no mundo. Existe uma maledicência operando nesse imenso Brasil. Existe uma corrupção, uma maldade operando. E nós precisamos estar firmes, pois nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal desta terra. E como sal, nós temos que ser um bom tempero de Cristo, temperar esta terra. Essa terra só não foi destruída ainda, porque nele habita os servos de Deus, que são o sal da terra, que são o bom tempero de Deus, temperando esta terra. Quando você ora e profetiza a bênção, quando você ora pela sua nação, quando você ora pela sua pátria, quando você ora pelo esse imenso Brasil, o Brasil recebe a proteção divina. Como luz deste mundo, amados irmãos, nós temos que resplandecer a glória de Cristo. E o apóstolo diz: revesti-vos de todas as armaduras, para que vocês possam resistir o dia mau, para que vocês possam ficar firmes nos dias maus. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Qual é a verdade, amados irmãos? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade.
O próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz para Pai: eu te glorifico, Pai, porque eu ensinei as verdades para os teus filhos, e ele já conhece a verdade, a tua palavra é a verdade, quando ele fez a oração sacerdotal. Devemos calçar os nossos pés da preparação do Evangelho da Paz. Mas como eu posso calçar meu pé, meu irmão Gregório? Meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando você medita na palavra de Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai dirigir os seus passos, Ele vai dirigir os seus pés. Você não vai tropeçar em pedras, você não vai tropeçar no laço do maligno, você não vai tropeçar na armadilha do maligno, você vai desviar-se do mal, você vai saber aonde o mal está te espreitando, você vai saber que aquilo é uma cilada do maligno. Então, a palavra de Deus, Ele é o que te calça, calçando os pés da preparação do Evangelho da Paz. E tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, meus irmãos, ele tem o poder de te proteger. No mundo espiritual, a tua fé, ele fala muito alto. No mundo espiritual, o inimigo conhece a tua fé. Ele sabe do que a tua fé é capaz. Pois esta fé, ela funciona de tal maneira que ele te protege. Ele funciona como um escudo, a qual o inimigo, ele lança os seus dardos, dardos inflamados, um dardo cheio de fogo. Mas quando você está escudado pela fé, da qual você pode apagar todos esses dardos inflamados do maligno, ele não te atinge, porque ele encontra uma barreira invisível, que é a tua fé, que te protege. Tomando sobretudo o escudo da fé, disse o Senhor, disse o apóstolo, para você poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno não vai poder te atingir com seus dardos, porque existe uma barreira invisível te protegendo. E tomando também o capacete da salvação. A palavra de Deus não vai deixar que nenhuma palavra de destruição chegue ao teu ouvido. Vai proteger o seu cérebro, vai proteger a sua audição, vai proteger os seus ouvidos, para que nenhuma palavra de destruição venha penetrar na sua audição e chegar até o teu cérebro. A palavra de Deus será para você um capacete de salvação. E aí o apóstolo diz: e toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus, ele é o próprio verbo de Deus. A palavra de Deus é Espírito, é vida. A palavra de Deus tem a proteção para nós. E aí ele nos aconselha, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O meu dever é orar por cada irmão, por cada irmã. O seu dever, minha irmã, é orar por um irmão. Mas hoje, ultimamente, as pessoas têm prazer em apontar o defeito. Têm prazer quando o irmão cai. Eles dizem: eu não falei que esse irmão não é confiável. Todos nós somos seres carnais. E todos os instantes somos atacados pelo maligno. E quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nos apresentamos, quando nos intercedemos, a intercessão tem o poder de levantar muralha de proteção sobre o servo de Deus. Então, meus irmãos, revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor, busque a força do Senhor, busque o revestimento, busque a unção do Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo de Deus, almeje ser impactado pelo Espírito de Deus. E aí você vai estar revestido para vencer a astuta cilada do diabo. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vós neste dia.
É o quarto áudio falando sobre as promessas do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um, ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, entrando na Tua presença, pedindo, Senhor, da Tua graça, pedindo, Senhor, do Teu poder, pedindo, Senhor, da Tua unção, pedindo, Senhor, da Tua infinita misericórdia, que o Senhor venha revestir-me, dando-me a capacidade, Senhor, a unção dos vencedores, que o Senhor venha me preparar, Senhor, para os momentos difíceis, pois sabemos, Senhor, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, não é contra os homens, mas a minha luta é travada dentro do mundo espiritual. E dentro deste mundo espiritual existe principado, existe demônios, existe uma hoste espiritual da maldade que opera. Pois sei só Deus que existe uma luta silenciosa sendo travado, pois a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas, é contra as hostes espiritual da maldade. Sabemos que existe demônios assoladores, que existe principado, existe uma hierarquia dentro do mundo espiritual, tentando destruir a nossa fé. Mas nós somos filhos do Senhor, então nos dê, Senhor, a capacidade de superar os obstáculos, de sermos, Senhor, revestidos pela armadura espiritual, de sermos, Senhor, revestidos com toda a armadura espiritual. Este é o meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém e amém.